Se você é daqueles que já gastou uma boa grana em perfumes, mas nunca se preocupou com um dos elementos mais importantes relacionados à imagem masculina, aquilo que você carrega no pulso, você precisa assistir esse vídeo, porque eu vou te explicar por que ter um bom relógio é tão importante quanto o perfume que você usa. Eu vou te dar uma dica de como escolher e quantos você deve ter e em que situação usar cada um. Esse vídeo tem dicas importantíssimas para você, então nem perde tempo. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. Pera aí, não, na verdade eu vou ajudar você a escolher o seu próximo relógio, que é um acessório, um elemento da imagem masculina que vai muito além do que um simples dispositivo que informa as horas. Até porque se fosse só para isso ninguém mais usava, né? Afinal, todo mundo anda com o celular no bolso hoje em dia. O relógio, além da sua função prática, é aquele acessório conhecido como a joia masculina e durante muito tempo foi o único acessório socialmente aceito de forma mais ampla como um ornamento masculino. Hoje em dia, as pulseiras, cordões e anéis estão bem alta, mas nenhuma delas tem a capacidade de descrever a sua personalidade, de complementar o seu visual, de dar um boost no seu estilo e, em casos mais extremos, até funcionar como um elemento de projeção de poder e demonstração de status, dependendo da qualidade daquilo que você carrega no pulso. Além de ser um hobby culturalmente tão rico e interessante, além de caro quanto a perfumaria. Mas você não precisa gastar uma fortuna, muito menos ter um monte de relógios diferentes para estar bem vestido, para estar bem equipado. Tudo bem que eu não sou nenhum exemplo, né? Mas é importante você saber exatamente como você deve gastar o seu dinheiro da melhor maneira possível, comprando peças de boa qualidade para compor o seu guarda-roupa. E a primeira coisa que você precisa saber é: pirataria nem pensar. Não compre relógios falsos, eles não são confiáveis, não têm qualidade. E acima de tudo, é ridículo você botar um relógio no pulso que está além da sua realidade socioeconômica. Vai andar de busão usando réplica primeira linha de Rolex, Hublot, Omega, achando que você engana alguém. Você só vai enganar você mesmo. Outro tipo que você deve evitar são relógios dessas marcas de imitações chinesas, como a Parnis, principalmente os relógios mecânicos, porque se um deles quebra, você vai ter muita dificuldade de conseguir peça de reposição. Eu falo por experiência própria. Eu fiquei com esse Parnis que apenas copia o design do Panerai Marina Militaire, que eu sou apaixonado, mas não tenho grana para comprar, né? E ele quebrou e ficou parado uns 3 anos até eu conseguir encontrar alguém que pudesse consertar. Detalhe, ele quebrou na primeira semana de uso. Final das contas, eu consegui consertar, ele está funcionando, mas ele não é dos relógios mais confiáveis que eu tenho aqui. Então, apesar de lindíssimo, ele acaba não sendo um dos meus preferidos para usar. E por fim, eu recomendo que você também evite a todo custo relógios de grife. Aqueles que você encontra à venda em joalherias famosas, em free shops de aeroporto. Daquelas grifes fashion, as mesmas que fazem perfumes muito bons, inclusive, como Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Armani e companhia. Por quê? Porque esses relógios de grife muitas vezes têm a mesma procedência de qualidade e construção duvidosa que os relógios chineses têm. E eles custam muito caro mesmo. Eu vou fazer uma exceção aqui a 2 grifes famosas da perfumaria que são exceção à regra das grifes do mundo do relógio, a Montblanc e a Bulgari, mas essas duas elas estão em outro patamar de preço e qualidade horológica e os relógios muitas vezes passam de 5 ou às vezes até 6 dígitos, dependendo do modelo. Mas falando de todo o restante, pelo que você paga nesses relógios, você compra coisa de bem mais qualidade, durabilidade e valor horológico de marcas suíças de entrada como Tissot e Festina, marcas americanas como Hamilton, Bulova e Timex e das tradicionais relojoarias japonesas como a Seiko, Orient, Citizen e principalmente a Casio, que traz uma gama de relógios de alta qualidade desde os seus modelos mais baratinhos até os mais luxuosos. Provavelmente um Casio foi o primeiro relógio que a maioria esmagadora das pessoas da minha geração pelo menos teve, e não é à toa. Relógios como o clássico F91W são baratos e confiáveis. Esse modelo inclusive foi o meu primeiro relógio que eu ganhei quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. E é com um Casio que eu vou fazer a primeira indicação desse vídeo. Mas antes de mostrar esse relógio, vamos dividir as indicações por materiais e ocasiões de uso.
3 é o número mágico para você compor o seu guarda-roupa. São 3 tipos de materiais diferentes e 3 ocasiões de uso diferentes para as quais eu indico que você tenha um modelo específico. Falando de materiais, nós temos relógios com pulseira de metal, com pulseira de borracha ou silicone e relógios com pulseira de couro. Os relógios com pulseira de metal, eles são praticamente os aromáticos da horologia. Você vai encontrar uma variedade enorme deles disponível e eles são práticos, versáteis e muito duráveis, se tornando a companhia perfeita para o uso cotidiano. Aquela peça para bater, para aguentar o uso constante. E um exemplo que eu vou trazer desse tipo de relógio é o Casio Edifice, com caixa e pulseira de aço, que combina mostradores analógicos e digitais. Esse relógio aqui eu ganhei de presente do meu irmão há mais de 15 anos e ele continua aqui firme e forte. A linha Edifice da Casio é uma linha mais premium da marca, que entrega um design um pouco mais sofisticado do que os demais. Então, se você procura um relógio com bom custo-benefício, que vai durar por anos, modelos como esse daqui vão te atender por décadas com pouquíssima manutenção e quase nenhuma dor de cabeça. Basicamente, você tem que trocar as baterias de 2 em 2 anos e eventualmente trocar as hastes dos elos da pulseira, que podem se desgastar e quebrar com o passar dos anos. Apesar de ser um tipo de relógio que é à prova d'água até para mergulho, eu definitivamente não recomendo que você submeta uma pulseira metálica a esse tipo de provação. Nem no mar, nem no banho, principalmente muito quente ou muito gelado, porque existe o risco de que a variação extrema de temperatura comprometa as borrachas de vedação da caixa ou da oxidação venha a corroer as hastes dos elos e a pulseira pode se soltar do seu pulso no momento inapropriado, te deixando de calça curta. Se você quer ou precisa de um relógio mais resistente para esse tipo de uso, à prova de desgastes físicos, aí você vai atrás do segundo tipo de relógio dessa lista, que, para simplificar a classificação, nós vamos chamar de relógio de uso esportivo, mas não necessariamente todo relógio esportivo se encaixa nessa ocasião de uso que busca mais resistência. Nós estamos falando aqui de relógios com uma construção mais sólida e resistente, que normalmente você vai identificar pelo material utilizado na sua pulseira ou na caixa do mecanismo. Caixas de titânio, de resina plástica ou, em alguns casos, até materiais compósitos e de uso aeronáutico, e pulseiras de borracha, silicone ou outras resinas resistentes à água e até mesmo de lama em alguns casos. Dentro dessa proposta existe uma ampla gama de opções, também indo desde a badalada linha G-Shock da Casio, que é a prova de praticamente tudo, mas convenhamos, pode não ser elegante o suficiente para, dependendo da sua ocasião de uso e estilo, o que você precisa usar. Mas existem modelos que alinham a esportividade à resistência com um certo nível de elegância, como por exemplo esse Festina Chronobike, que, como o próprio nome já diz, foi pensado para a prática do ciclismo. Particularmente, esse modelo foi um dos que mais me impressionou no quesito custo-benefício. A qualidade de construção e o estilo dele é algo impressionante, pelo que eu paguei numa promoção aí de uma joalheria famosa. A mesma que vende aqueles relógios de grife 5 vezes mais caros do que ele, inclusive. E graças ao seu design, ele cai como uma luva num visual mais casual ou esporte fino para uso diurno. Ele é um relógio que tem cara de final de semana, saca? E também existem os modelos esportivos mais voltados para o lado automobilístico mesmo, com um design bem temático, como os relógios da Movado Ferrari, como esse aqui, cujo mostrador é claramente inspirado no painel dos supercarros da marca do cavalinho rampante. Além da pulseira, que tem ranhuras emulando um pneu de carro e é muito maneiro. Embora esse relógio aqui não seja o esportivo extremo para você usar num mergulho, por exemplo, eu já testemunhei um amigo meu fazendo isso impunemente certa vez que a gente foi fazer mergulho livre de snorkel. Então é fato que esse tipo de relógio é bem resistente e você pode usar sem medo. Aí você escolhe o seu de acordo com a sua necessidade, a sua personalidade e principalmente o seu estilo. Falando em estilo, vamos falar do terceiro tipo de relógio que você deve ter. O termo em inglês que se usa para esse tipo de peça é o dress watch, que nada mais é do que o relógio de gala, o relógio que vai complementar o seu vestuário da forma mais elegante, requinte e sofisticada possível. Paradoxalmente, é o relógio que possivelmente você vai usar com menos frequência do que os outros dois tipos,
mas possivelmente ele vai, ou pelo menos deveria, ser o relógio onde você vai investir um pouco mais do seu dinheiro. Por quê? Porque ele é feito para usar naquelas ocasiões em que você quer ou que você precisa passar a melhor impressão possível onde você vai estar. Seja um casamento, uma premiação ou uma importante reunião de negócios, é aquele momento em que o valor daquilo que está ornando o seu pulso diz muito sobre o seu poder, o seu status e o seu gosto, e pode acabar fazendo a diferença no resultado daquilo que você busca ou do que você negocia. Então, faz sentido que você tenha o melhor relógio possível dentro do que a sua condição financeira te permite comprar. Precisa ser um relógio caríssimo? Não. Mas eu acho importante que seja uma peça de uma marca que tenha um mínimo de valor orológico que as pessoas sejam capazes de reconhecer. Marcas de respeito, de tradição. Falando de características, obviamente nós estamos aqui falando dos relógios com pulseira de couro, relógios analógicos e com um design mais simples e elegante. Afinal, nesse momento, nesse tipo de ocasião, ele precisa muito mais corroborar que você é uma pessoa de bom gosto e bem-sucedida do que dizer que horas são. Então, complicações como data, semana e cronômetro são até dispensáveis nessa proposta de uso. O relógio que eu trago de exemplo para essa categoria é um Bulova Wilton Automatic. A Bulova pode ser considerada a porta de entrada para relojoaria de luxo, um degrauzinho abaixo da Tag Heuer. E esse modelo aqui é um relógio de design até bem simples, mas com uma qualidade de construção e de materiais que é impressionante, e um design que é simples, mas é impecável. Além da sua pulseira ser feita num belíssimo couro azul, ele é construído com vidro de cristal safira, que é a prova de riscos, e com uma caixa de aço escovado, que é a prova de respingos e eventuais acidentes molhados. Afinal, nós não estamos falando de um relógio que precisa mais do que isso, né? Esse Bulova usa um movimento automático, daqueles que dá corda sozinho com o movimento do seu pulso. Inclusive, você pode ver como ele funciona pelo fundo do relógio, que também é feito de vidro safira. E esse relógio tem uma reserva de marcha de impressionantes 60 horas, que é o tempo que ele pode ficar fora do pulso antes da corda acabar. E para quebrar a monotonia de ser apenas um relógio simples com mostrador, ele tem uma abertura frontal que mostra o balanço do relógio em movimento quando ele está com corda. É o tipo de relógio que a gente chama de open heart, porque o coração dele fica exposto. Esse é o tipo de relógio refinado e elegante que é incontestável. Não tem como errar no visual usando uma peça com esse estilo na hora de você usar uma roupa mais elegante como um terno e gravata. Embora os relógios da Bulova sejam um pouquinho mais caros do que a média, ultrapassando o preço dos 4 dígitos com facilidade, você encontra modelos semelhantes a esse daqui, um pouquinho mais acessíveis na linha Orient Bambino. Sabe-se lá porque não são vendidos oficialmente no Brasil, mas você encontra ele com importadores independentes se você der uma procurada no Google. Agora, se esse tipo de relógio é algo que você não vai usar muito e não compensa o investimento, uma solução mais flexível pode ser um relógio que alie o design elegante da pulseira de couro com mais funções e uma construção mais robusta, como os relógios de estilo aviador, como esse Citizen aqui, que vem com uma pulseira em couro, mais a caixa em titânio à prova d'água, e é um relógio multifunção, com cronômetro, fuso horário e até calendário perpétuo. Esse aqui, inclusive, usa a famosa tecnologia EcoDrive da Citizen, que dispensa o uso de bateria. O relógio ele se mantém funcionando não só com a luz do sol, mas também com a luminosidade de qualquer ambiente a que ele seja exposto. Enfim, são inúmeras opções e estilos que podem se enquadrar no seu gosto e no seu bolso, mas o mais importante mesmo é você tomar como base essas 3 categorias principais para guiar a sua escolha. Mas Alisson, e os smartwatches, eles não são opção? Olha, para ser bem sincero, até pouco tempo atrás eu menosprezava bastante a ideia dos smartwatches. Eu era bem conservador com relação aos relógios, à horologia, mas eu acabei de me render a eles por conta dos recursos de monitoramento de saúde e desempenho esportivo que eles proporcionam. Faz pouco tempo eu comprei esse Amazfit T-Rex Pro, que eu tô gostando bastante de usar e talvez seja até um caminho sem volta. Mas isso é papo para um outro vídeo, caso seja do seu interesse que eu fale um pouco mais do assunto relógios por aqui.
Se for o caso, você deixa aí o seu like, comenta aí qual é o tipo de relógio que você usa, o tipo de relógio que você curte, beleza? E nessa linha de quantos você precisa para você gastar bem o seu dinheiro, eu fiz um guia falando de quantos perfumes você precisa, que pode te ser muito útil. Dá uma conferida nesse vídeo que ele vai aparecer bem aqui. Por hoje é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima.